Você já foi chamado de egoísta por proteger justamente quem te machucou? Oi, bem-vindo às histórias do HD Reddit. Se você já teve que escolher entre a sua paz e o caos da sua família, você está no lugar certo. Se inscreve aí porque essas histórias não são só histórias, são lições de vida. Tudo aconteceu 3 dias antes do Natal. Meu pai bateu com força na mesa da cozinha. Os pratos até tremeram. Ele gritou, cheio de raiva: ou você ajuda sua irmã, ou sai dessa casa. Era para ser um jantar em família. O assado ainda estava quente. A árvore de Natal piscava no canto da sala. Minha mãe ficou olhando para a taça de vinho, como se fosse encontrar uma resposta ali. Minha tia olhava pro prato, quieta. Ninguém falava nada. Só eu e ele. Eu sempre fui a filha certinha. Tinha emprego, guardava dinheiro, nunca pedia nada. Minha irmã era o oposto. Vivia gastando como se o dinheiro queimasse na mão. Mas dessa vez não era só compra ou cartão estourado. Era jogo. Muito dinheiro. Gente perigosa. E agora esperavam que eu resolvesse. Lembro de todos me olhando, como se eu fosse a má por não querer ajudar. Como se eu tivesse causado tudo. Como se colocar limites fosse errado. Olhei pro meu pai. Vi os punhos fechados, a cara de decepção. Ele queria que eu abaixasse a cabeça. Mas eu fiquei em silêncio. Levantei da mesa. A cadeira fez um barulho alto no chão. Saí sem gritar, sem chorar. Só fui embora. O que eles não sabiam é que eu não estava só saindo do jantar. Eu estava deixando para trás uma vida inteira sendo a salvadora da família. Eles não queriam só ajuda. Eles queriam que eu me sacrificasse. Depois daquela noite, eu nunca mais voltei. Nem pro Natal. Nem pras ligações. Nem quando minha mãe deixou 5 mensagens de voz com aquela voz fraca tentando me fazer sentir culpada. Também não respondi a mensagem do meu primo perguntando o que aconteceu. Porque, sinceramente, eu não sabia como explicar sem parecer fria. Talvez eu só tenha chegado no meu limite. Ser responsável não quer dizer ser tapete da família. Os dias depois foram calmos. Silêncio total. Eu estava acostumada com o barulho constante. Ligações da minha irmã em horários estranhos. Mensagens do meu pai cobrando coisas. Pedidos de ajuda que viravam minha obrigação. Mas agora silêncio. E pela primeira vez em anos, eu senti paz. Meu corpo nem sabia o que fazer sem o peso do caos dos outros. Só que essa paz durou pouco. Minha mãe mandou um e-mail com só uma frase: me liga. É sério. Eu sabia do que se tratava. Liguei para ela à noite. A voz dela estava estranha, como se estivesse escondendo algo. Ela disse: sua irmã está com problemas. Pegou dinheiro emprestado de gente perigosa. Achou que ia conseguir pagar antes deles descobrirem, mas ela não percebeu. Eu não falei nada. Só ouvi a respiração dela, esperando uma resposta minha. Ela pode se machucar, disse minha mãe. Eles deram uma semana para ela. Ethan, por favor, fala com seu pai. Quase ri. Falar com ele? Com o homem que gritou comigo na frente de todo mundo só porque eu disse não. O homem que me olhou como se eu fosse uma estranha, como se não tivesse me criado, me dado comida, me levado para a escola quando eu era criança. Só consegui dizer: sinto muito. E desliguei. Foi aí que a primeira rachadura aconteceu. A segunda veio 3 dias depois, quando minha chefe me chamou na sala dela. Eu trabalho com finanças, e aquela semana foi puxada. Cheia de relatórios, prazos apertados. Achei que tinha feito algo errado no trabalho. Mas o jeito que ela me olhou, séria, preocupada, já mostrava que era outra coisa. Ela disse com cuidado: tem um homem ligando aqui várias vezes. Diz que é seu pai. Deixa recados bem estranhos para a recepcionista. Disse que você abandonou a família e que tem obrigação moral de ajudar sua irmã. Senti um gelo por dentro. Fiquei sem palavras. Calma, ela disse, não estou aqui para te julgar. Mas você precisa resolver isso. A gente não pode deixar briga de família afetar o trabalho. Pedi desculpas várias vezes e saí da sala com o coração disparado. Naquela noite bloqueei o número do meu pai. Depois bloqueei o da minha mãe. E o das minhas irmãs também. Porque que outra escolha eu tinha? Não era só sobre impor limites. Era questão de me proteger. Legítima defesa. Mas a terceira crise foi a pior. O hospital ligou. Minha irmã tinha apanhado dos caras para quem devia dinheiro. Encontraram ela em um estacionamento machucada, quase desmaiada, sem documento, com o celular destruído. Alguém, talvez uma enfermeira, talvez minha mãe, me colocou como contato de emergência. E eu fui. Claro que fui. Eu não sou um monstro. Mas eu não chorei quando vi ela. Não sentei do lado dela, nem segurei sua mão. Fiquei de pé, olhando os curativos, os roxos, me sentindo vazio por dentro. Minha mãe estava lá também, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, sussurrou:
Graças a Deus. Eu só balancei a cabeça. Não falei nada. Até meu pai entrar. A presença dele parecia uma nuvem pesada, como uma tempestade chegando. Ele nem olhou para minha irmã. Veio direto até mim e disse alto: "Tá vendo? É isso que acontece quando a família não fica unida." Aí foi demais. Senti algo quebrando dentro de mim. Olhei nos olhos dele e falei: "Não. Isso é o que acontece quando você deixa uma pessoa fazer o que quer a vida toda. Quando você briga com quem coloca limite, em vez de brigar com quem passa do limite." Ele ia responder: "Eu sei." Ia gritar, discutir. Se não estivéssemos no hospital. Mas eu fui embora, sem olhar para trás. Naquela noite decidi: acabou. Chega de ser quem conserta tudo. Chega de ser o cofre da família. Chega de ser o culpado por tudo. Fui para casa, me servi uma bebida e comecei a anotar tudo que lembrei. Cada dívida que paguei. Cada vez que salvei minha irmã. Cada ligação, cada mensagem, cada cobrança. Fiz um arquivo. Guardei tudo. No fundo eu sabia, eles não iam parar. Eles não iam me deixar em paz. Iam tentar outra coisa. E quando tentassem eu estaria preparado. Mas bloquear os números só deu paz por alguns dias. Depois começaram os e-mails. Textões emocionados da minha mãe. Mensagens curtas e cheias de raiva do meu pai. E quando eles viram que eu não respondia mais, as mensagens começaram a mudar. Ficaram cheias de chantagem emocional. Mandaram fotos da minha irmã no hospital, fotos antigas da família, até um vídeo dela chorando, dizendo que não queria que as coisas tivessem chegado a esse ponto. Mas o pior não foi a culpa que tentaram jogar em mim. Foi o processo. Sim, eles me processaram. Meu pai disse na justiça que eu tinha prometido ajudar com dinheiro e que depois desisti de propósito, o que teria levado a minha irmã a se machucar. Os papéis chegaram no meu apartamento por um homem que nem olhou na minha cara. Só me entregou o envelope e foi embora, como se já tivesse feito isso muitas vezes. Fiquei sentado no sofá parado, olhando aquelas páginas cheias de termos jurídicos, sem acreditar. Mas aí algo ficou claro para mim. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle. Como eles não podiam mais gritar comigo, estavam tentando me obrigar a voltar atrás de outra forma, dessa vez pela justiça. Queriam me assustar, me fazer ceder, implorar por perdão. Mas eles não sabiam que eu já estava me preparando há muito tempo. Eu não só tinha tudo guardado na memória. Eu vinha anotando tudo, com calma e cuidado fazia meses. Talvez anos. Cada pedido de ajuda, cada transferência de dinheiro, cada e-mail falando de reembolso, cada saque do banco que fiz pressionado. Tinha até uma planilha toda organizada com datas, cores, detalhes. E mais, tinha mensagens da minha irmã dizendo coisas como: "Eu sei que você disse que não pode mais me ajudar, mas pensei em pedir só mais essa vez." No dia seguinte, contratei um advogado. Ele leu tudo, olhou para mim e falou: "Esse é um dos casos mais claros de abuso familiar que já vi. Você já fez quase todo o trabalho. Vamos resolver isso." E resolvemos. Não só respondemos ao processo como contra-atacamos. Entramos com um pedido para arquivar o caso, com todas as provas anexadas. Também mandamos uma queixa formal de assédio, com gravações de mensagens de voz e até depoimentos de colegas de trabalho que ouviram meu pai ligando para a empresa. Mas eu ainda não tinha terminado. Sabia que meu pai só ia parar quando fosse exposto de verdade na frente da lei, sem volta. Então fui além. Entrei com um pedido oficial para tirar qualquer responsabilidade minha das dívidas da minha irmã. Anexei laudos de psicólogo mostrando anos de estresse emocional. Mostrei anotações das minhas sessões de terapia, onde falei sobre como era ser o caixa eletrônico da família. Também mandei um relatório financeiro completo, mostrando como tudo isso bagunçou meu crédito e até minhas economias para a aposentadoria. Foi um processo longo, com datas de audiência, pilhas de papel, declarações, mas fui em todas. Calmo, organizado com minhas pastas. Meu pai não. Faltou a primeira audiência. Na segunda apareceu todo bagunçado, bravo, falando sozinho sobre filho ingrato e traição da família. Minha mãe chorava no corredor, mas nem entrou na sala do tribunal. Minha irmã foi. Não olhou para mim nenhuma vez. Estava de óculos escuros, mesmo dentro do prédio. Levou um cara com ela, talvez namorado, talvez alguém envolvido na história. O juiz nem demorou muito. Arquivou tudo. E mais, o tribunal emitiu um documento oficial dizendo que eu não tinha nenhuma obrigação financeira ou moral de ajudar minha irmã ou meus pais. Aquilo não foi só uma vitória na justiça. Foi uma vitória da minha vida. Foi o Estado dizendo por escrito: você não precisa mais carregar esse peso. E foi aí que eu fiz algo que nunca pensei que faria. Contei minha história. De forma anônima, claro.
Eu contei tudo online. Mas não foi em grupo de fofoca ou desabafo. Postei num fórum de finanças, num subreddit. Expliquei toda a história. Os jantares em família, as ameaças, as ligações do hospital, o processo na justiça. Postei com prints, sem mostrar nomes com datas, provas, recibos. E o post viralizou. Milhares de comentários. Gente me agradecendo por ter coragem de falar. Muita gente contou histórias parecidas, pediu conselhos, disse que meus pais eram tóxicos. Muita gente me apoiando. Mas a maior surpresa foi outra. Um jornalista estava lendo aquele post. Ele me mandou mensagem, sem dizer quem era, e disse que estava escrevendo uma matéria sobre filhos adultos que conseguem sair de situações de abuso financeiro. Ele queria contar minha história. Eu aceitei. A matéria viralizou. Meu nome não apareceu, claro. Mas quem conhecia minha história, minha família, por exemplo, reconheceria fácil. Falava do processo, das ameaças, do hospital. Não tinha como confundir. E foi aí que tudo mudou. O poder que eles tinham sobre mim sumiu. A última vez que meu pai tentou falar comigo foi com uma carta. Ele mandou direto pro meu trabalho, digitada, selada com as iniciais dele. Eu nem abri. Entreguei pro meu advogado. Minha irmã nunca mais falou comigo desde o julgamento. Disseram que ela se mudou para outro estado. Espero que ela esteja bem. Espero que esteja aprendendo. Mas eu não sou mais o chão onde ela pode cair. Minha mãe mandou uma última mensagem. Ela escreveu: "Eu não te reconheço mais." Acho que ela quis me machucar com isso, mas para mim foi o contrário. Foi um presente. Ela estava certa. Eu realmente não era mais o mesmo. Eu não era mais o garoto que dizia sim para tudo, que pagava as contas de todo mundo, que fazia de tudo para manter a paz mesmo se isso me machucasse. Eu não era mais o escudo, o salvador, o calado. Agora eu era outra pessoa. Agora eu estava livre. Já fazem 11 meses desde aquela última carta do meu pai. Ela ainda está aqui. Fechada, dobrada, guardada numa gaveta que quase nunca abro. Não porque sinto algo por ela, mas porque ela é um lembrete. Um símbolo da vida que eu deixei para trás. Nesse tempo, eu reconstruí coisas dentro de mim que nem sabia que estavam quebradas. Mudei de apartamento. O antigo parecia pesado, cheio de lembranças ruins, noites em claro fazendo contas, tentando ajudar sem me destruir. Telefone tocando, culpa, cobrança. Então me mudei. Nada chique. Só um lugar mais tranquilo, mais leve. Onde eu consigo respirar de verdade. Voltei para terapia. Mas agora é diferente. Não é para apagar incêndio nem para sobreviver. É para me curar de verdade. Para aprender a não carregar o mundo nas costas, a parar de tentar salvar todo mundo o tempo todo. Meu terapeuta me disse algo que nunca vou esquecer. Você pode amar alguém e ainda escolher a si mesmo. Isso não é traição. É sobrevivência. Repito isso para mim todo dia, de manhã. E o trabalho? Melhorou também. Minha chefe, que antes ficava na dúvida se eu sabia colocar limites, um dia me disse: "Estou orgulhosa de você. Não porque eu reagi, mas porque fiz isso com calma, com provas, com lógica, não com raiva." Engraçado, depois disso minha reputação na empresa cresceu. Conquistei mais clientes, mais responsabilidades, fui promovido. Parece que quando você consegue encarar sua própria família, as pessoas percebem que você aguenta qualquer coisa. Mas a mudança mais forte, aquela que eu não esperava, veio de pessoas que eu nem conhecia. Gente estranha, desconhecida. Depois que a matéria foi publicada, várias pessoas me acharam. Não pessoalmente nem direto, mas por mensagens por fóruns, de forma anônima. Elas não sabiam meu nome, mas sabiam da história. Algumas contaram seus próprios pesadelos. Pais usando o nome dos filhos para fazer dívidas. Irmãos fazendo empréstimos no nome dos outros. Chantagem emocional disfarçada de obrigação de família. Outras pessoas só escreveram: "Obrigado. Achei que eu tava sozinho." E um dia, algo diferente aconteceu. Me convidaram para falar. Não num palco nem numa palestra chique. Era um grupo pequeno, fechado, de apoio para adultos tentando sair de famílias tóxicas. Eles queriam saber como eu consegui passar por tudo. Quais passos eu segui. Como eu soube que era hora de ir embora. Eu aceitei. No começo fiquei nervoso. Minhas mãos tremiam. Eu nunca tinha falado sobre isso em voz alta. Sempre foi um segredo guardado num canto escuro da minha vida. Mas quando comecei a contar sobre o jantar, o hospital, o processo, o tribunal, vi que as pessoas entendiam. Alguns balançavam a cabeça. Outros choraram. E teve gente que até riu daquele jeito triste, de quem reconhece a dor. Naquela hora, senti como se tivesse respirando de novo. Como se eu tivesse prendido o ar por anos. E só ali percebi. Depois, uma senhora veio falar comigo.
Tinha uns 60 anos, cabelo preso, olhos gentis. Ela disse: "Sua história me deu coragem para me afastar do meu irmão. Acho que eu não teria conseguido sem te ouvir." Eu não sabia o que responder. Só abracei ela. Foi naquela noite que a vergonha foi embora. A vergonha foi a última corrente que eu ainda carregava. É traiçoeira. Aparece quando você finalmente sente paz e sussurra: "Você não merecia isso. Você devia ter ficado. Você devia ter feito mais." Parece a voz da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Mas agora eu entendo. Eu não traí ninguém. Eles é que traíram a parte de mim que só queria manter a família de pé. Falando na minha irmã, ela me mandou uma mensagem faz um mês. Sem conta falsa, sem esconder o nome. Era ela, usando um novo número. Ela escreveu: "Eu sei que você deve me odiar. Estou em outro momento agora. Estou em recuperação há 6 meses. E queria te agradecer por ter ido embora, porque quando você saiu, eu tive que me virar sozinha. E de um jeito estranho, isso me salvou." Fiquei olhando para a mensagem um bom tempo. Depois respondi: "Não te odeio, mas não posso mais fazer parte da sua história. Espero que você continue se curando." E eu falei sério. Não fiquei com raiva. Não chorei. Só senti cura. Ela não respondeu. E tudo bem. Nem toda história termina com um laço bonito. Às vezes, o fim é só isso. Silêncio, paz, fim da confusão. Hoje minha vida é mais calma. Meu celular não vibra de madrugada. Minha caixa de correio não tem carta de ameaça. Minhas férias são com amigos. Com gente que eu escolhi. Com pessoas que pedem com carinho. Não que cobram como obrigação. Gente que dá, não que culpa. Ainda sou cuidadosa. Ter limites não apaga anos de costume de um dia pro outro. Ainda fico nervosa quando alguém pergunta: "Você pode me ajudar?" Mas agora eu paro, respiro e penso: "E isso é meu pra carregar?" Se a resposta for não, eu deixo pra lá, porque já carreguei coisa demais. E quando penso naquela noite, meu pai gritando, o olho roxo da minha irmã, a voz tremendo da minha mãe, não me sinto mais presa, me sinto forte. Não porque machuquei eles, mas porque não deixei que continuassem me machucando. Então, se você está lendo isso, se já te chamaram de ingrato por buscar paz, ou de egoísta por se afastar, deixa eu te dizer uma coisa: você não está errada, você não é cruel, você não está sozinha, e talvez, só talvez, você também esteja começando a se libertar. Ir embora nem sempre é o fim da história. Às vezes, é só o começo. Muita gente acha que o mais difícil de ir embora é o momento em que você sai. Quando vira as costas, fecha a porta, desliga o telefone. Mas não é isso. A parte mais difícil é acreditar que você tem o direito de ir embora. Passei boa parte da minha vida achando que amar era se sacrificar, que ser um bom filho era estar sempre disponível, ajudar todo mundo, largar tudo para consertar o erro dos outros. Achava que colocar limites era egoísmo, que dizer não era ser frio, que estar cansado era ser fraco. Mas a vida, a dor e a clareza me ensinaram uma coisa: você pode amar alguém e mesmo assim dizer não. Você pode se importar e ainda assim se proteger. Você pode ser uma boa pessoa, sem ser saco de pancada emocional, ou banco de emergência dos outros. Meu maior erro não foi negar ajuda, quando minha irmã se endividou com o jogo. Foi ter ajudado ela tantas vezes antes. Foi ter ficado calado quando eu devia ter colocado um limite. Foi deixar a culpa mandar nas minhas escolhas, em vez da razão e do amor próprio. Tem uma verdade sobre família que quase ninguém fala: lealdade sem limite vira prisão. Se alguém da sua família usa sua lealdade para te controlar, para te culpar, para te envergonhar por querer se afastar da bagunça, isso não é amor, é controle. Amor de verdade não grita, não exige, não te força nada. Amor de verdade diz: eu te vejo, eu te entendo, quero que você fique bem, mesmo que isso signifique não ficar perto de mim. Eu não cresci com esse tipo de amor, mas comecei a construir isso com gente nova. Pessoas que respeitam meus nãos tanto quanto meus sims. Amigos que perguntam em vez de exigir. Um terapeuta que me ensinou que limite não é muro, é uma porta com chave. E eu escolho quem entra. Também aprendi a me perdoar. A versão de mim que se esforçou demais, que se curvou até quebrar. Ela só queria sobreviver. Fez o melhor que pôde com o que sabia. Agora eu sei mais. E isso mudou tudo. Mudou como eu sou no trabalho, nos relacionamentos, nas férias, comigo mesmo. Até mudou o que eu chamo de sucesso. Não é mais dinheiro ou status. É paz. É dormir bem. É um domingo de manhã com café e silêncio. Sem celular tocando trazendo pânico. Pra mim, isso é riqueza.
Para mim, isso é liberdade. Então, se você se sente dividido entre o que você precisa e o que sua família cobra, escuta isso. Você pode dizer não. Você pode descansar. Você tem o direito de crescer, mesmo que isso te afaste de quem tem o mesmo sangue. E se eles te punirem por se escolher, deixa eles irem. Quem vale a pena nunca vai querer que você se destrua para deixá-los confortáveis. Essas pessoas trazem o próprio fogo, ou sentam com você no escuro, até a luz voltar. Foi isso que aprendi. Essa é a vida que estou construindo. É mais silenciosa, mas é minha.